Bom, então continuando o vídeo, vamos falar sobre um pouco quando eu comecei a fazer circuitos de compressor, eu passei a entender muito mais como funciona o compressor, né? Então, vamos lá. Bom, eu preciso de um circuito amplificador e aí a gente vai pegar esse sinal depois, normalmente depois do comprimido, vai aplicar nele um filtro e vai injetar esse sinal nesse circuito amplificador, sendo que quanto mais alto for o negócio, mais sinal ele gera para esse compressor e ele vai comprimir mais, cara. Então, por exemplo, eu tenho uma onda aqui assim, aí ele vai gerar um sinal tipo isso aqui, ó. Pode ser positivo no caso aqui, ou pode ser negativo, né? A demora de chegar lá em cima é o ataque, e a demora para cair é o release. Independente se tem só um bumbo, cara. Um bumbo aqui, ó. Puf, bateu um bumbo. Se o release do compressor estiver muito lento, ele vai demorar para ataque e vai ficar, ó. Mesmo não tendo som mais. Esse é um ponto também importante, você tem que entender. O compressor ele não comprime só quando tem som, não, por causa do release e o ataque. Então no primeiro vídeo eu falei sobre a curva sem o release e o ataque, agora a gente está colocando o release e o ataque na história do negócio. Ele comprime todo mundo junto. Então o compressor, se ele for perfeito, ele não levanta harmônicos. Porque o harmônico, ele tá... Você tem um som aqui a -6, por exemplo, e se você está trabalhando em THD de 1%, a -46 está o seu harmônico. Se o compressor está comprimindo 2:1, ou seja, isso aqui vai para -12, isso aqui também vai cair 6 dB em função do pico aqui, né? Então vai para -52 e a gente continua com o nosso THD igualzinho, THD de 1%. Cara, isso não é uma opinião, isso não é uma... Ah, eu respeito sua opinião, eu entendo seu ponto de vista. Isso é o que acontece no compressor. A não ser que o compressor acrescente harmônicos em função daquela curva que eu mostrei. Se a gente pensar, vou pensar aqui, ó. Pensar nesses dois toques e no meu sidechain. Esse é o meu sidechain e esse é o meu sinal. O compressor vai comprimir isso tudo aqui, ou se for no caso um expander, ele vai expandir isso aqui. A gente está trabalhando com um Ni alto, dá para perceber ali que a curva ela não tem nenhuma quebrada, nenhuma descontinuidade, né, na funçãozinha dela ali. E quando isso aqui é audível, ou seja, quando isso aqui está acima de 20 Hz, isso aqui é uma frequência, cara. Tem um fator DC alto, mas é uma frequência. Se a gente puser um fator AC então nela, ela vai ficar assim, né? Ó, agora virou um áudio. Se a gente filtrar isso, vai virar isso aí. Quando isso aqui for acima de 20 Hz, 30 Hz, o compressor vai começar a oferecer isso no som e não é legal, porque esse som aqui é escroto. É um som retificado e filtrado. Então o compressor vai começar a mostrar distorção. Quando que ele começa a mostrar distorção? Quando o release for mais rápido. Vamos fazer essa onda de novo com um release bem lento. Com um release mais lento ainda. Até ela chegar a ficar uma parada menor, abaixo de 20 Hz. Então eu estou falando de uma maneira assim, bem geralzona mesmo. Se o ataque e o release está no máximo de rápido e lento, a gente vai ter simplesmente uma retificação da onda. Então o ataque e o release vai te dar aquela ondinha mais arredondada. Bom, então se o compressor está gerando harmônico, então já não é problema mais do harmônico anterior, que foi gerado às vezes por uma válvula ou pelo próprio microfone, enfim. Então essa de acrescentar harmônicos é um negócio muito complicado de se falar, porque a gente confunde harmônicos com agudo.
Quanto mais rápido é o release, mais distorção vai aparecer no seu som. Se isso é ruim ou se é bom, aí, cara, aí sim é um ponto de vista, sacou? É uma opinião, se é ruim, se é bom, harmônico, se é release rápido demais, fica rasgando, enfim. Sacou? Aí a gente tem um ponto de vista. Mas até a hora que o compressor não sobe harmônico, isso não é um ponto de vista. Então vamos aos tipos de compressor. Voltando àquele circuito lá, que a gente tem um amplificador, entrada e saída. A gente vai ter um sidechain. Isso chama feedback compressor, né? Porque a gente está realimentando para trás aqui. Nesse sidechain a gente costuma colocar um filtro de grave. Então a gente vai transformar aquela onda lá naquele sidechain. E ela vai sentir menos os graves. A gente vai ter um compressor menos agressivo. Aqui a gente faz o ataque e o release. E se esse amplificador for de um sistema que ele precisa de um LED, por exemplo, tem um negócio aqui, um LED, aí a gente tem um compressor óptico que, cara, ele é rápido o suficiente para a gente trabalhar numa boa com áudio. O compressor óptico é rápido o suficiente para a gente trabalhar com áudio numa boa. Não precisa ficar preocupado, mas ele é mais lento e tal. Cara, não. Se você mexe com áudio, eu tô falando de cara para mexer com áudio, para quem mexe com áudio, e tô te falando que o compressor óptico é rápido o suficiente, principalmente o de LED. Parece que, eu não sei se eu tiver errado, mas foi o Joe Meek que fez o compressor óptico fodão, e tem até alguns compressores Joe Meek aí, aquele verdão, feio pra caralho, mas pô, é um compressor Joe Meek óptico. A gente tem um LED que dá a velocidade brutal que a gente precisa, e tem o LDR que é o mais lento, mas não é tão lento no nível de prejudicar. A gente fala, nossa, o compressor tem um ataque muito rápido, eu queria um compressor com ataque mais lento. Ao contrário, né? Eu queria um compressor com ataque mais rápido. Não queria não, cara, porque um ataque mais rápido que o óptico, enfim. A não ser que o negócio tenha uma lâmpada incandescente, aquele compressor antigo. Eu não sei se o LA2A usa isso, uma lâmpada incandescente, cara. Então realmente aí o ataque fica bem lento e o som fica muito espirrado. Aí você tem o 176, que ele é mais rápido. E o 176, eu não sei como é que ele funciona não. Mas ele deve ser tipo um Varimu de FET, né? Bom, então o óptico é simplesmente uma luz que acende e que tira esse negócio. O Varimu, então, falar nele, ele é feito com válvula. E a gente precisa de um sistema balanceado de válvula. Então, isso aqui pode ser uma 12 X7. E aí a gente vai enfiar no meio dessa grade aqui, ó, com o jogo de resistor, o meu sidechain. E esse sidechain ele é feito classicamente com uma válvula de iodo dupla. E ele pega feedback também. Resumi o circuito todo aqui, né? Só que a grande diferença é que o sinal do sidechain ele é negativo. Então a gente tem a onda saindo aqui, a gente tem um sinal negativo de sidechain, porque a válvula trabalha com sinal negativo entre a grade e o catódo. Então quanto mais negativo é, mais a gente diminui o ângulo. Aqui ó, tem uma curva de transferência da válvula. E a gente tem esse ponto quiescente aqui e tem esse ângulo. E aí a taxa de variação da... Fazer direito, né? Não tem dúvida. Aqui é corrente de placa e aqui é tensão na grade. A taxa de variação da corrente de placa em função da taxa de variação do tempo sobre a taxa de variação da tensão da grade, minúsculo, né? Em função da taxa de variação do tempo, vai me dar um ganho. A transcondutância da válvula vai diminuir, né? E aí a gente vai ter menos ganho no final da história. E é assim que funciona o Varimu. Então esse ponto aqui, se ele é menos meio, por exemplo, a gente faz um sidechain que me manda para menos 1,5. E aí a gente reduz o ganho da válvula. Claro que a função não é tão curva desse jeito, né? Ela não é tão curva, senão o negócio ia distorcer pra caralho. E aí como é que a gente faz? A gente faz em push-pull, né? Então eu vou ter uma parte aqui bastante linear. Então quando a gente
tiver um sidechain, por exemplo, com release mais rápido, alguma coisa assim, ele entra igual para as duas válvulas. Então o sinal que entra igual, como é um amplificador diferencial, ele acaba sendo cancelado. Então quanto mais a gente deixar equilibrado entre as duas válvulas, por exemplo, no Urei, foi a Urei que criou isso, se eu não estiver enganado, né? A gente tem as duas placas, os dois cátodos. Se a gente conseguir fazer uma relação aqui, ó, um equilíbrio entre os dois cátodos, por meio de trinpot mesmo, no cátodo e na placa, você vai conseguir um compressor valvulado com um equilíbrio e menor distorção harmônica possível. Quando a gente faz um circuito, a gente precisa buscar o melhor do circuito para depois a gente explorar a timbreira dele ali. No meu caso, eu exploro bastante a podreira das válvulas, porque a gente hoje tem muito computador. É isso aí.